De quem é a voz que te manda sair da igreja? Hein? Eu não vou te responder essa pergunta. Eu quero que você mesmo me responda. Ou melhor dizendo, que você responda para você mesmo. Se o Espírito Santo jamais mandou alguém sair da igreja. Irmãos, eu vou ser muito sincero com você. Nós somos uma igreja que tem muitos erros. E eu conheço igrejas com mais erros que a nossa. Mas eu nunca conheci uma igreja que tem uma doutrina que são as coisas profundas de Satanás. Já conheceu? Eu nunca conheci uma igreja que tem uma falsa profetisa tão perigosa quanto essa de Jezabel. Você já conheceu? Mas que o Espírito Santo nunca mandou ninguém sair nem da igreja de Jezabel, irmão. De quem é a voz que manda as pessoas saírem da igreja, meu querido irmão? Hein? De quem é essa voz? A voz que tenta tirar a pessoa aqui. Irmãos, a igreja tem o ministério do apóstolo. A igreja tem o ministério do evangelista. A igreja tem o ministério de mestre. A igreja tem o ministério de pastor. Deus colocou na igreja socorros. Deus colocou pessoas que trabalham no ministério de socorro, de assistência ao santo. Deus colocou na igreja línguas. Deus colocou na igreja interpretação. Deus colocou na igreja profecia. Mas Deus não colocou na igreja o ministério da maledicência. Pode fazer amém. Deus não colocou na igreja o apostolado da fofoca. Pode fazer amém. Deus colocou na igreja o ministério de tirar pessoas da igreja. Pode fazer amém. Deus não colocou na igreja, meu querido irmão, o ministério da calúnia e da difamação. E por incrível que pareça, no século XXI, parece que esse ministério nasceu. Né? O ministério da destruição de igrejas. O ministério que antigamente era constituído de ganhar almas. As pessoas lutaram para ganhar almas. Agora hoje o ministério é o ministério de tirar pessoas da presença de Deus. O ministério de tirar pessoas da igreja. Aleluia! Tirei 3 da igreja! Aleluia! Aleluia! Consegui desviar 3 do caminho! Que ministério é esse? Isso é bíblico. Isso não está na palavra. Em nenhum lugar da palavra. Não. As igrejas têm defeito. Porque as igrejas são compostas de seres humanos. E os seres humanos têm problemas. Sim ou não? Qual é o problema além de mim? Muito dizer uma coisa sobre as pessoas. Pessoas são problemas. Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa sobre igreja. Igreja é problema. Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa sobre famílias. Famílias são problemas. Sim ou não? Isso faz parte do homem. Isso está dentro do homem. Mas, querido, por mais que a sua família seja problemática, toda família tem um problema. Irmãos, quantos concordam que não é saudável sair do seio familiar? Eu estou saindo da minha família, porque a minha família é muito problemática. Quantos concordam que isso não é uma atitude nada saudável? Sabe o que é a igreja? A igreja é a família da fé. E é por isso que o lugar onde você vai encontrar mais problemas depois da sua casa é a igreja, quando sabe isso é verdade. Porque a igreja é a família biológica, a família é a família física, biológica. E a igreja é a família espiritual. Então, você tem problemas na sua casa, você tem problemas no seu lar, por quê? Você não está de máscara lá dentro do seu lar, sim ou não? Lá você é você. E na igreja, você também tem problemas, você tem problema na igreja, por quê? Na igreja é a sua família. Né? E durante algum tempo, né, você pode até estar na igreja permanente, tem problema, mas com o tempo, com os anos, as pessoas vão te conhecer, vão saber quem você vai conhecer as pessoas, vão saber quem as pessoas são. E o atrito é inevitável, quando sabe que isso é verdade. Isso é necessário ao crescimento humano. Isso é necessário ao crescimento espiritual. A Bíblia diz que assim como o ferro se aguça com ferro, o homem se aguça com o homem, se afia com o homem, o amigo com o seu amigo. Então é por isso, querido, que você certamente já teve essa experiência, talvez com seus irmãos, com seus pais, com sua família, de ter um sério atrito com aquela pessoa e de repente, com a graça de Deus, aquele atrito foi superado
e você cresceu no meio daquela situação. Já aconteceu com alguém? Você se tornou uma pessoa mais forte, né? E nas mínimas coisas, você teve o primeiro filho, você teve problemas para educar, e de repente você se tornou mais sábio na educação do segundo filho, isso não? Né? Isso acontece. A igreja é exatamente a mesma coisa. Existem conflitos, existem dificuldades. Mas no meio desses conflitos, no meio dessas dificuldades, você permanece, cresce e amadurece. Vamos fazer amém. Para você entender o que significa sair da igreja, você pode pensar mais ou menos o seguinte. Vamos voltar ao período do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, Israel do Antigo Testamento, a congregação de Jeová do Antigo Testamento. E de repente você ouve um judeu dizendo o seguinte: eu estou saindo de Israel, do meio do povo de Deus, do meio do povo de Deus. Quantos concordam que isso seria muito estranho no Antigo Testamento? Aí alguém chega para ele e pergunta assim: mas por que você está saindo de Israel? Aí ele diz assim: porque Datã, Coré e Abirão são muito fofoqueiros. E eu não fico no meio de igreja fofoqueira. Aí você encontrou a pessoa e falou: eu estou saindo de Israel. Por que você está saindo de Israel? Porque o profeta Moisés é muito autoritário. Eu estou saindo de Israel porque eu não suporto mais Miriam dançar tocando seus tambores. Eu estou saindo de Israel porque Israel tem muito problema. Quantos sabem que isso é absolutamente impensável? Sim ou não? Irmão, sair de Israel, a grande pergunta é: sair de Israel para ir para onde? Sair para Israel para ir para o meio dos filisteus? Sair para Israel para ir para o Egito? Sair de Israel para ir para a Babilônia? Sair de Israel para ver a escuridão? Não. Irmão, se houve um judeu no período do Antigo Testamento que tinha todo o direito de sair do meio do povo de Deus, o nome desse judeu sabe qual era? Moisés. Chama. Irmão, acabava a água, o povo jogando pedra para cima, vamos matar alguém, vamos apedrejar ele. Acabava o pão, pedrinha, vamos apedrejar. Irmão, 10 vezes o povo murmurando. Se tinha alguém que tinha direito de sair da igreja, o nome dele era Moisés. Se tinha alguém que tinha o direito de sair da congregação, o nome dele era Moisés. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre ele? Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que gozar dos prazeres do Egito. Sabe por quê, irmão? Aquele povo murmurava, aquele povo pecava, aquele povo reclamava. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele povo era Israel, o povo de Deus. Posso fazer aqui? A igreja tem problema. A igreja tem dificuldade. Mas a igreja continua sendo caçada. Continua sendo o corpo de Cristo na terra. Os vencedores continuam estando dentro da igreja. Jesus continua falando à igreja, falando ao anjo da igreja, e através do anjo da igreja, ele exorta a igreja. E sabe, querido, nós temos que entender que quem salva é Jesus. A salvação é inteiramente individual. É por isso que a igreja que salva, ela é absolutamente um mito. A igreja que só ela salva. Por quê? A salvação é individual. Isso significa que na mesma igreja você tem pessoas que estão salvas e pessoas que estão perdidas. Na mesma igreja você tem joio, você tem trigo. Você tem pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Sim ou não? E é por isso que na igreja fala que cada um tem que cuidar de si mesmo. Quanto bem? E é por isso que mesmo na igreja problemática de Sardes, o Senhor diz assim: Sardes, eu tenho aí pessoas que estão andando vestidas de branco junto comigo. Quanto bem? Fala comigo. Eu quero saber é de andar de branco junto com Jesus. Amém? Mesmo na igreja de Pérgamo, aonde, segundo o próprio Senhor, Satanás habitava, Satanás conseguiu fazer o trono dele, que é o mundanismo, dentro da igreja. Mas o Senhor disse: eu tenho aí no meio dessa igreja Antipas, a minha fiel testemunha, né? Morta entre vós, aonde Satanás habita.
Aquela igreja tinha um trono dentro dela. O principado se alojou ali dentro. Mas eu quero saber, eu quero saber de ser uma fiel testemunha. Amém? Está lá na igreja, te atira as coisas profundas de Satanás. Deixa eu falar, olha, mas tem alguém aí, tem alguns aí que não tem as coisas profundas de Satanás. Então, fala comigo, eu cuido de mim. Fala para os outros, eu estou cuidando de mim. Amém, irmão? Cuida de você. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai chegar no céu de mão dada, não, quando você virar amém, irmão. Você não vai chegar no céu, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, eu sou primo de crente. Ah, meu esposo, não. Irmão, vai ser chamado é nome por nome, quando você virar amém. É nome por nome, irmão. Se você não escutar o seu nome naquele dia, não adianta escutar o nome do seu amigo, do seu pai, do seu tio, do seu avô. Cuide de você. Você não vai ser grudado em placa de igreja com carteirinha de crente. Os vencedores. Tem vencedores. Na igreja desejada que é Éfeso, mas tem vencedor em Esmirna. Tem vencedor em Tiatira. Tem vencedor em Laodiceia. E todos esses vencedores reconhecem os problemas que existem na igreja e as dificuldades que existem na igreja, mas eles sabem também que apesar de todos os problemas e todas as dificuldades que a igreja tem, a igreja continua sendo a igreja, continua sendo vocação, continua sendo a luz do mundo, o sal da terra, e fora disso, tudo que existe são densas trevas e escuridão. Quantos querem perseverar em nome de Jesus?